Você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Hoje nós estamos na imersão, propósito de vida, conte a sua história. Eu sou Júnior Pimentel e nós estamos ouvindo histórias incríveis, histórias de superação, de transformação e de mudança. Agora nós vamos receber uma pessoa incrível, a Jéssica Miller. Ela vai contar a história dela do medo à liberdade. Então todos vocês são muito bem-vindos. Nós estamos desde manhã e nós já ouvimos a palestra aqui da minha querida Estela, que ela falou de sair da depressão para a missão. Nós ouvimos a história da Ivanildes, que ela fala, ele faz maravilhas na nossa vida, e nós vamos receber agora a querida Jéssica Miller. Eu chamei ela. Enquanto ela vai entrando, nós vamos aqui conversando. E aí, Jéssica? Tudo bem? Oh, Tá bom o áudio? tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Até é tanto código que até o meu celular ele ficou dando aqui, pulando com o campeão. Tá, mano, tudo. Mas nós conseguimos. Eu ia dizer, você arrumou umas leoas, né? Pra estar falando com você na live hoje. Hoje é incrível. Ana. Assim, eu tenho que ter estrutura para aguentar, porque tem tu agora, eu creio que eu vou ver histórias extraordinárias, depois vai, à tarde ainda vai ter a Tati, a Magali, vai ter a minha querida Rita com a história dela e do Samuel, e vai ter a Clio ainda vai ter a Josi, ainda tem um amigo meu que vai à noite vai tocar aqui comigo, vai louvar pela live. Cara, vai ser coisas incríveis, extraordinárias. Deixa eu só fazer a introdução aqui enquanto o pessoal vai mandando aviãozinho, tu também manda aí pro teu pessoal, só para me fazer uma introdução aqui, aí já te passo. Bom, nós estamos nessa imersão sobre propósito de vida e nós estamos com o tema Conte a sua história. Nós estamos ouvindo histórias extraordinárias de mudança, de transformação, de conquista, histórias que inspiram, histórias que têm trazido um valor imensurável, histórias que vão, eles contam a relação das suas experiências de vida, de sofrimento, de dor e também de conquista. Nós falamos de conquista e de como sair de todo esse sofrimento, de toda essa dor. Então, todos vocês são bem-vindos, vocês são muito especiais, e nós vamos passar agora para ouvir a Jéssica. Ela vai se apresentar, dizer quem é, de onde ela está falando, e também ela vai começar a contar a história delas aqui. Então, se prepare, sempre dando com o coraçãozinho, comente e compartilhe com o máximo de pessoas possível. É com você, querida Jéssica. Fique à vontade, se apresente aí para o público, para todos que nos ouvem. Queria então agradecer, porque esse movimento é uma honra para mim, porque eu creio que está se levantando um quartel-general imenso, assim, de pessoas com propósito, de pessoas grandiosas que vão reinar sobre esse céu e sobre essa terra. Tá duplicado o áudio, eu acho. Sim. Tu consegue, Tu tem um... tu consegue fechar o teu microfone enquanto eu falo? Consigo, sim, Só vou fechar para... aqui. Tá. Se continuar duplicando, alguém me avisa, tá? Então, eu queria dizer que é um prazer imenso eu estar aqui. Eu acho que nós somos, assim, tá se levantando esse quartel-general do reino, assim, maravilhoso, que não é só para reinar aqui, mas para reinar no céu também. E eu creio que o leão de Judá que há dentro de nós, de cada um de nós, está florando para fora. E eu sou muito grata por isso, por cada pessoa que já passou aqui nessa live falando do propósito. Eu queria agradecer, porque eu acho que o Júnior fez sem intenção, mas uma história complementa a outra. De forma assim que, tipo, eu olhei e tem coisas que eu já passei e Deus sabe escolher tão bem as pessoas que Ele quer pro lado dele, que nem Jesus escolheu seus discípulos, ele sabe muito bem escolher essas pessoas para próximo dele. E eu fiquei maravilhada com esse movimento que é do propósito. Então, meu nome é Jéssica Miller, o que todo mundo me conhece aqui, mas na verdade eu tenho um nome bem grande, tá? Esse é o abreviado. É Jéssica Andriele Osório Miller, que eu tenho muito orgulho de todo esse nome, mas para as pessoas me conhecerem mais simplificada, né? Ficou Jéssica Miller. E eu venho de uma história
desde o ventre da minha mãe eu fui escolhida, como todos vocês foram escolhidos também. Só que eu passei por muitas escolhas erradas, por muitos erros e aceitos. Foram colocando uma identidade em mim, como eu acho que todo mundo agora se encontra, né? Se descobrindo a sua identidade. Da mesma forma foi a minha história também. E eu passei num lar onde teve depressão, eu vim de um lar onde eu tive que lidar com a ausência de pai, mesmo o pai presente dentro do lar, porque o pai viajava muito, eu tive, né, que conciliar com a minha mãe e com os meus irmãos, durante a doença da minha mãe, que a minha mãe teve depressão, que eu acho ela uma guerreira enorme, assim, muito, muito guerreira, porque ela lidou com a depressão sozinha com os seus 3 filhos, e eu via ela, sei que alguns não vão acreditar nisso, mas eu vejo muito essa parte espiritual, e eu via minha mãe brigando mesmo com o espírito, dizendo assim, não, eu não vou me matar, porque eu tenho meus filhos para criar. E possa contar que foram trágicos alguns momentos da gente ter passado fome, de eu ter aprendido a vender pano de prato com 9 anos. Eu vendia pano de prato para comprar miojo e um pedacinho de empanado para poder dividir com os meus irmãos, porque demorava para o pai depositar, às vezes, o dinheiro. Às vezes o pai tinha que lidar na outra cidade também, passar suas dificuldades na outra cidade para poder mandar para nós. Então eu fui trancos e barrancos crescendo, e o que eu posso dizer é que eu nunca mesmo assim, eu me prostrei, nunca eu fiquei para baixo, triste, eu sempre na luta, porque eu lutava por mim e pela minha família. E as minhas vós, cada uma de uma religião, uma evangélica, outra católica, e eu sempre ia nas igrejas e nunca puxei para uma religião. Eu sempre acreditava muito em Deus, do que Deus movia na minha vida, no que Deus podia fazer por mim. E isso me movia a continuar lidando com essas coisas de forma natural. Todo mundo que me olhava, uma criança de 9, 10 anos, lidando com turbulências de doença e coisas, diziam assim, essa menina, ela é guerreira, essa menina não teve infância, não sei o quê. E para mim, não, para mim era algo normal e eu estava ali lidando com as coisas. Eu passei por bullying na escola, eu fui linchada uma vez, eu apanhei feio na escola, porque eu não condizia com as mesmas meninas que eu, né, como é que eu posso dizer assim, eu não tinha o mesmo pensamento que elas, ou não me vestia como elas. Eu apanhei feio uma vez, e isso, assim, só serviu para mim aprender a escolher quem que eu queria perto de mim e quem eu queria que tivesse longe, né, de mim, que pudesse me acrescentar algo valioso na minha vida. E fui nessa bagunça aí, eu fui me desenvolvendo entre relacionamentos, porque eu gosto muito de dizer sobre a Bíblia, porque hoje eu aprendi que Jesus fala muito sobre relacionamento. E relacionamento não é só sobre esposos, sobre família, relacionamento é entre amigos, é entre pessoa que eu amigo ali, é sobre muita coisa envolvida, assim, até o teu relacionamento com Deus. E no meio dessas coisas, dessa vida, e para muitos eu era do mundo, né, que eu vivia em festa e tal, e a já fazia, acontecia, todo mundo me conhecia aqui na minha cidade, porque eu gostava muito de festa e aparecia em todo canto. Aí a Jéssica um dia saiu de uma festa, eu nunca esqueço, às 4 horas da madrugada. Imagina uma mulher e caminhar numa avenida assim escura, 4 horas da madrugada, e caminhar. E começou a falar tudo que doía, porque eu tava com 20 e poucos anos, tava curtindo a vida, adoidado, né? Achando que tava curtindo com amigo, bebedeira, e o uhu.
mas a minha mãe tava... Eu não morava mais com os meus pais, eu já tinha saído de um relacionamento, eu já me encontrava triste porque eu não podia ajudar meus pais, eu não queria mais voltar para casa dos meus pais, eu queria continuar, né, minha vida sozinha. E daí eu comecei ali naquelas 4 horas da manhã a caminhar e comecei a conversar comigo mesma, sabe? E daí eu lembrei de uma amiga que eu tenho assim, até hoje eu guardo ela muito no meu coração, eu sou muito grata pela vida dela, que é a Fábio, que ela chegou para mim um dia antes, ela tinha me mandado uma mensagem: vem comigo na igreja. E daí eu disse assim, o que eu vou fazer na igreja, né? E daí, como essa caminhada, eu tinha ido caminhar e eu precisava eu sempre me aconcheguei quando eu estava doente não, mas quando eu estava pobre de espírito ou quando eu estava triste, eu sempre me aconchegava a uma igreja, eu sempre buscava o Espírito Santo para ele me ajudar a dar bom ânimo, sabe? E eu não tinha muito conhecimento sobre isso, mas eu achava que estando perto de pessoas que tinham o Espírito Santo, eu me encheria e continuaria a minha vida. E a Fábio me mandou uma mensagem antes da caminhada e eu, depois dessa caminhada de madrugada, então, nem dormi, eu fui na igreja dela. Chegando na igreja, teve um profeta e eu sentei bem no fundo da igreja. E daí eu disse bem assim, o que esse homem tá vindo aqui pro fundo? E daí ele pegou e encostou no meu ombro e disse assim, tu espera no final do culto que eu tenho que falar contigo. E até hoje, tipo, isso me... Eu tive o meu primeiro contato com Deus. Terminou o culto, eu esperei, e aquele homem foi usado por Deus, porque a gente ainda é muito carnal, que a gente espera outras pessoas falarem para nós o que Deus quer, o que Deus está falando nos nossos ouvidos, mas a gente precisa visualizar muitas vezes outra pessoa falando a mesma coisa para a gente acreditar, é Ele. E ele pegou e disse assim no meu ouvido todas as coisas que eu tinha falado, tintim por tintim, sem tirar uma palavra. No caminho que eu estava sozinha, ele me repetiu no meu ouvido. E aquilo... Desculpa. E aquilo mexeu tanto comigo porque várias vezes a gente se sente sozinho, mas a gente nunca está sozinho. Deus está sempre contigo. Eu digo com cada um de vocês, Deus sempre está com vocês. Nunca, nunca. Quem abandona Ele é nós. Quem não enxerga Ele é nós. E ali eu tive a confirmação, Deus nunca me abandonou. Em toda a trajetória que eu tive, por mais triste que fosse, Ele estava do meu lado, por mais que eu não visse, por mais que eu não pedia nada, Ele estava ali segurando a minha mão. E daí passei por isso e eu vivi algo assim, eu ia para o monte orar, eu era fervorosa. E acabou que a religião começou a tomar conta também. E eu acabei conhecendo um rapaz dentro da igreja e tal, não deu certo e tal, mas o que eu queria, na realidade, que hoje eu tenho a convicção direta, era sentir aquele Espírito Santo que estava naquelas pessoas, eu queria aquilo para mim. E eu queria me casar com o Espírito Santo, só que não era carne, não era aquilo que Deus queria para mim. Que nem Sara, com Abraão pedindo para esperar que ela ganharia o presente, né? E ela foi lá e quis dar a escrava para o seu marido. Eu fiz a mesma coisa. E daí eu pensei assim, não, eu nunca vou deixar o Senhor. Eu saí da igreja, fui até insultada por alguns, e hoje eu liberei assim o perdão, porque não carrego mais comigo, mas fui assim como a ovelha negra, assim, que estava fazendo algo muito errado de sair da igreja. Mas saí com paz no meu coração, porque eu me preparei para aquele momento de sair em paz. E aí muitas pessoas que me apedrejaram, dizendo que eu não ia dar certo, que
ia tudo dar errado na minha vida, que não sei o quê, começou a uma coisa assim extraordinária na minha vida. Começou a se encaixar emprego, comecei a empreender aqui na minha cidade. Eu comecei a fazer um curso que eu queria e foi indo, sabe? Foi acontecendo, acabei perdendo o negócio, perdi, mas eu aprendi e continuei indo assim. Chegou num ponto que eu terminei o meu curso, eu estou ainda técnica em enfermagem. Terminei o meu curso e eu sempre tive um sonho, porque minha família sempre morou aqui perto do hospital e eu sempre disse para minha mãe, eu vou trabalhar ali, eu vou trabalhar ali. Por isso que eu digo, sempre mentalizem o que vocês querem, porque acontece. E se é a vontade de Deus, irá acontecer com toda certeza. E eu coloquei isso. Deus, se é da tua vontade, me coloca ali dentro porque eu quero trabalhar. E deu certo. Faz 3 anos e poucos que eu estou ali como técnica em enfermagem. E, assim, é algo muito especial para mim. Eu amo aquilo ali. Só que aí veio a pandemia, eu já estava, né, nesse período eu já estava casada, já tinha minha filha tem 4 anos hoje, e aconteceu a pandemia. E eu achei assim, bom, se Deus quiser me levar agora, fazendo o que eu estou fazendo, tá tranquilo, eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho meu esposo e eu tenho a minha filha. Eu posso ir. Sabe por que eu dei esse tema, Júnior, do medo à liberdade? Porque eu sempre tive medo de fazer as coisas para Deus. De fazer as coisas para Deus e Ele me levar. Eu sempre tive medo da morte. Eu tinha medo de cumprir alguma coisa pequenininha que para mim não fizesse sentido e Ele me levasse. Então, quando eu dei risada, assim, quando eu me libertei disso, porque quando eu pensava que começou o Covid, coisa, eu no hospital, no meio daquilo ali, eu só dormia, eu realmente morri, eu só dormia, eu não queria passar essa energia para minha filha, eu não queria passar isso para o meu esposo, e eu só dormia, eu tava indo, acordava de madrugada, eles estavam indo dormir. E daí, um dia eu disse assim, não, isso não é normal, Deus, o que tá acontecendo comigo? E eu fui para baixo do chuveiro e comecei a chorar, porque eu percebi que eu estava perdendo a minha família, que eu estava perdendo a minha filha, e que eu estava provavelmente entrando em depressão, que eu não estava mais feliz comigo. E eu chorei e eu pedia para Deus, Deus me lava, porque eu não quero viver isso. No outro dia, eu sentei com meu esposo na mesa e eu disse assim, eu sei que tá um passo da gente terminar tudo, mas eu preciso que tu me ajude. Eu preciso que tu esteja comigo, eu vou procurar ajuda, eu vou me erguer e eu vou dar um jeito. E ele desempregado, só eu trabalhando, e eu disse, eu preciso me ajudar porque eu não aguento mais ficar assim, eu preciso mudar. Não é isso que Deus quer para minha vida. E daí nisso aparece o Everton Rosa, que é um grande fotógrafo cristão também, cristocêntrico. Aparece em lives e coisa falando assim das belezas e coisa. E eu estava pesquisando para um novo negócio que eu estava pensando, que eu fazia cílios e sobrancelha. No meio de tudo isso aí, eu vou resumindo, tá? E daí eu tava procurando, achei ele, daí eu fui escutar uma live dele e ele disse assim, sabe o que tem aí dentro? Deus, Jesus Cristo, tá dentro do teu coração. E aquilo lá me marcou. O que um cara rico, um cara estudado, tá gastando tempo em live com pessoas que ele não conhece? Que fonte é essa? O que o senhor quer, né? Eu digo, até hoje eu digo, acho que Deus ocupa o nosso celular. Deus escuta e manda. Tá precisando disso, vai aparecer isso. E daí acabei, então, seguindo ele.
E foi indo assim, tipo, eu assistia todos os dias de manhã, eu assistia, aquilo foi me dando força. E daí eu acabei fazendo isso, eu até separei para mostrar para vocês. Esse caderninho aqui é o caderninho que eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a me erguer. E eu queria deixar para vocês, porque a minha Bíblia eu ganhei com 12 anos de idade. E ela tem uma mensagem que a minha madrinha deixou, que eu acho importante até dizer para vocês que foi o que me deu força para mim continuar buscando. Diz assim: confia o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Salmo 37. Coragem. Estar com Jesus é mudar o caminho. Que essa Bíblia seja para você a ferramenta de equilíbrio para a sua vida espiritual. O melhor de Deus ainda está por vir. Será abençoada você, a sua família, a sua casa. Um beijão nos teus padrinhos. E sabe o que eu digo para vocês? A mesma coisa. Coragem. Andar com Cristo muda todos os caminhos. E eu sou a prova viva disso. Muda da água para o vinho. Tu abrir tua boca e agradecer, ser grata pelo que tu tem, o pouquinho que tu tem. E pelas outras coisas que ainda irão de vir, que tu ainda não tem, Deus derrama sobre ti. E é maravilhoso, porque eu tenho esse cuidado hoje. Hoje eu tenho Cristo vivendo 24 horas comigo. Porque eu resolvi deixar esse leão sair para fora e governar minha vida. Eu posso dizer assim para vocês, eu não estava indo na igreja, mas eu sentia a presença de Deus todos os dias na minha vida. Eu não vou para a igreja para procurar Deus, eu vou para a igreja para procurar comunhão. Eu vou para a igreja, eu me sinto bem porque eu estou lá com pessoas que querem a mesma coisa que eu queria antes. Mas eu tenho agora todos os dias Deus na minha casa. E é isso que eu queria que todo mundo sentisse, o Deus maravilhoso que a gente tem. Não precisa procurar em lugar nenhum, olha para ti, para dentro. E daí, sabe o que com esse livrinho? Com esse livrinho começou assim, ó. Não sei se vocês conseguem ler. Você é um ser sem limites. E daí, Jesus deixou na Bíblia a autoestima para homens e para mulheres buscar. Sabe por quê? Porque ele está dentro de nós. E se nós não nos amarmos, como vamos amar os outros? E daí, tá lá escrito assim, domine-se. Provérbios 16:32. Aprenda a dominar seu comportamento e parar de querer dominar as pessoas. Foque na sua energia, no seu crescimento pessoal. Deus está dentro de ti. Seja otimista. Mateus 6:22-23. Aprenda a enxergar o mundo de outra forma, de forma positiva. Nos ajude, esteja entusiasmo. Haja. A ação faz toda a diferença para aqueles que querem vencer. Conheça-se. Salmo 26:2. Nós conseguimos amar quem conhecemos, por isso precisamos nos conhecer. Quem não se ama, não ama a Deus em profundidade. Renove sua mente. Romanos 12:2. Seus pensamentos determinam suas ações. Aprenda a controlá-las de acordo com a palavra de Deus. Busque a sabedoria e garanta de viver segundo a vontade de Deus. Peça, Senhor, seja feita a tua vontade. Não tenha medo. Deixe a liberdade entrar. Crie novos hábitos. Eclesiastes 11:4. Todos somos criaturas de hábitos. A diferença entre as pessoas de sucesso e as outras são os tipos de hábitos que elas costumam
Busquem novos hábitos. Deus diz, a Bíblia diz, Cristo fez com que os discípulos, as pessoas que andassem com eles, tivessem um novo hábito de seguir Ele, de viver a palavra. E esse caderninho tem tanta coisa aqui dentro que no decorrer dessa caminhada, dessa minha transformação, porque hoje eu digo, eu não sou mudada, eu não mudei. Mudar é muito fácil, a gente vai e volta. Mas quando a gente se transforma de corpo, mente e espírito, e olha que eu ainda estou pecando no corpo, porque eu ainda não faço exercício, mas eu estou buscando. Mas temos que ser transformados nessas três, porque é maravilhoso viver a plenitude divina aqui na Terra, a gente buscar o reino. O que o Júnior está fazendo, eu tiro o chapéu. Sabe por quê, Júnior? Porque tu tá buscando o reino. Tu tá buscando reinar. Tu tá buscando as tuas sementes. Tu tá buscando as moedas que a gente tem escutado. Então, eu não vou mais me calar. Eu muitas vezes tive medo dessa liberdade. De ter a liberdade, de ter medo das outras pessoas falarem para mim bem assim. A Jéssica tá, tinha medo disso, de acharem que eu tava louca, ou de que eu ia, sei lá, eu pensava tanta abobrinha, que hoje eu dou graças a Deus por ser livre, não me importo. Se tem uma pessoa na minha live de sábado, é para essa uma pessoa que eu vou fazer. Meu esposo diz, pensa, é uma pessoa, mas é uma pessoa que tu plantou uma nova semente, é uma pessoa que vai deixar esse leão sair para fora, é uma pessoa que vai sim, quem sabe te encontrar lá no reino. Eu cansei de escutar que eu precisava ser uma pessoa salva, eu cansei de escutar que eu não podia ler a Bíblia sozinha, eu cansei de escutar isso, e hoje eu sei, eu precisei aprender, precisei. A Bíblia é difícil? Continua lendo. Tá difícil, não entendi? Continua lendo. Se tu tiver que ficar 10 vezes na mesma palavra, continua em cima daquela mesma palavra. Muitas vezes eu disse assim, Senhor, eu não entendo. Para mim isso aqui dói. Me doía às vezes uma palavra difícil sobre o rei, sobre Israel caindo, sobre a turbulência de Deus em algumas palavras, eu ficava, Jesus, o que o Senhor quer dizer isso para mim? Alguma coisa de ruim vai acontecer para mim? Não, Ele está tentando te ensinar. Ele está tentando te ensinar. E a partir daqui eu sempre digo, esse livro não é um livro qualquer. Com certeza não. Mas você devia parar de olhar com olhos religiosos e de olhar com simplicidade e buscar. Sabe quem? Os mentores que tem aqui. Eles estão tentando avisar uma coisa que eles já passaram na vida deles, como a gente está fazendo aqui. A gente está contando já o que a gente passou e o caminho mais curto para ti ir. Cristo. Não precisa tu passar. Deus não quis turbulência, foi o nosso livre-arbítrio que escolheu as coisas. Deus não quis te dar uma enfermidade, muitas vezes ele não fica brincando com Jesus lá em cima, dizendo assim, não, eu vou botar ela para ficar doente, e daí depois tu vai lá, Jesus, e cura. Não, Jesus não quis isso. Imagine só Deus e Cristo brigando lá em cima para colocar uma enfermidade para te aprender algo. Jamais. São as nossas escolhas. Por que a gente fala sobre cuidar do corpo, da mente e do espírito? Porque o corpo, se a gente não cuida, adoece. Adoece. O muito açúcar que tu tá tomando. Gente, por Deus, aqui em casa tá sobrando, acho que 3 quilos de açúcar, desde que eu parei de botar açúcar no meu café. E eu disse, Senhor, obrigada. Obrigada. Não só pelo consumo, mas por eu saber que eu estou fazendo um pinguinho que seja de diferença no meu corpo, para restabelecer ele, para mim não precisar ficar doente. Sabe por quê? Porque tem diabetes, tem isso, tem aquilo, e eu tô cuidando para mim não tá.
eu ainda estou técnica em enfermagem porque eu creio que meus dias estão contados. Meus dias estão contados lá. E eu digo pro meu marido, se prepara, corre atrás porque tu vai ter que segurar a bronca aqui em casa porque eu vou sair do hospital. E sabe o que eu disse para Deus? Eu não quero estar mais no hospital esperando as pessoas doentes chegarem a mim para mim falar o amor de Deus. Eu quero ver elas antes, quando elas estão bem, fortes. E para mim dizer assim, cuida cada partezinha. Cuida a mente, cuida seu espírito e cuida o seu corpo. Porque eu não te quero ver numa UTI. Então, eu acho que eu falei muito, eu sou muito tagarela agora. Eu tinha uma tremedeira que Deus me curou, porque eu acho que todas as coisas que estão alinhadas ao nosso propósito são as que a gente tem mais medo. E um dia eu ainda vou postar um vídeo, Júnior, de eu tremendo que nem vara verde, assim, ó, com uma folha e gaguejando na frente de pessoas. E ainda um amigo meu vai dizer assim pra mim, você estragou o vídeo da pessoa, que a pessoa fez uma filmagem de aniversário e eu tinha que fazer uma homenagem pra ela e eu tava desse jeito. Imagina só tu não conseguir falar o amor por aquela pessoa, entrar em tremedeira, é a mesma coisa com Cristo. Eu não queria abrir minha boca. Hoje eu abro e não calo a minha boca, não deixo os outros falar. E eu acho que eu acabei falando muita coisa aqui, mas pode falar. Que história incrível. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo legal? Que história incrível. Esse dia tem sido um dia memorável. Um dia que tem ouvido tanta história de transformação, tanta história de mudança. E eu vou fazer aqui na live, não é normal, fazer uma mentoria aqui contigo agora e te dar uma missão até o próximo propósito de vida, que é dia 20 de novembro, nós vamos receber de novo, fazer o dia inteiro, vai ser um sábado. E nós vamos receber pessoas incríveis aqui. Eu vi que esse livro que está na tua mão, ele conta a tua história de transformação e ele está edificando vidas aqui. Então, qual é a missão que eu vou te passar? Aceite o desafio, Leo. Você vai pegar esse livro, as partes dele, você vai bater foto, você vai escanear as folhas, você vai transformar ele em um e-book. E cada frase ou cada coisa, tu vai fazer um texto embaixo. E até dia 20, a missão está sobre a sua mão para lançar, para compartilhar essa história de transformação. O livro já está aí. O livro já está pronto. Tu só vai pegar, bater foto de cada página ou escanear para que fique visível. Aí tu vai jogar no aplicativo, tu vai ter seu comentário, porque esse livro, para compartilhar com mulheres, vai ser forma incrível de transformação, de mudança. Vai comunicar a elas o momento de dor, o momento de dificuldade, o momento de sofrimento que tu estava. É porque eu estou nessa missão de propósito, de pegar os tesouros das pessoas e colocar para fora. Então, se colocou o tesouro perto de mim, ele tem que transbordar. Então, pessoal aqui, o pessoal está adorando o que você comunicou, o que você está falando, o pessoal está colocando aqui no comentário. E agora eu quero que tu continue, porque tua história ela é incrível. E aí? Antes de eu continuar, aceita o desafio? Ai, eu não posso. Compromisso público, aqui é pressão, é na pressão. Mas, claro, que dentro do livro tem coisas que talvez tu não queira comunicar, mas o essencial, o principal, e aí? Aceita o desafio? Olha, Júnior, vou falar uma coisa para ti. A parte que está aqui dentro já está no e-book. Já está? Sim, só que tem só 10 páginas. Não importa. Pode comunicar. Tu pega, tu tece um texto embaixo das imagens, tu comunica algo, tu escreve algo desse novo momento. Tu pode compartilhar algumas coisas que que tu falou que tá tagarela agora, quase não sai a palavra. Mas vai sair. Tem que ser no mínimo, já tem 10 páginas, mais introdução. Eu posso fazer o prefácio, eu faço um texto aí para ti de prefácio, tu me envia aí, eu
Eu leio lá e eu faço o prefácio, mas vai sair. Até dia 20 aí, o pessoal aí tá animado. Aqui comigo é pressão. Caiu na live, caiu na pressão. É na pressão. E aceitou o desafio? Tá aceitado. Então pronto. Então tá comunicado aqui. Agora vamos continuar. Vocês estão de Deixa palavra, tem 13 testemunhos. Bora, Jéssica. testemunha ainda. Meu Deus, vão todo mundo lá. E aí, tá pronto, tá pronto, tá pronto? Nós vamos tirar. Aí dia 20 que vai ter de novo o evento sobre propósito de vida. Eu vou receber pessoas, já tem 6 pessoas ainda, tem 3 vagas. E aí lá, quando tiver no intervalo da noite, quando for a última parte que eu for, eu te puxo rapidinho, a gente conversa ali rapidinho, daí a gente apresenta e vai para cima. Já é. Já é. O pessoal tá gostando aí da ideia. Tamo junto. E agora eu quero te perguntar sobre essa questão aqui que tu estava falando da tua vida, sobre essa questão do medo para a liberdade. Como foi para ti essa transição? E se hoje, na liberdade, qual é o obstáculo que ainda aparece quando o medo vem? Porque eu acho que o medo é um dos fatores principais que trava as pessoas. A gente sempre conversa e fala que existe 2 medos, o instintivo e o patológico. O instintivo é de natureza, é o sistema de defesa. Ele te ajuda a não tomar decisão precipitada. Agora, tem aquele outro que é o patológico, a gente chama que ele não existe. É uma criação da sua cabeça. Aí tem uma frase que eu coloco no meu livro, O Segredo do Seu Nascimento, que dia 15 vai estar concluído, é pressão, estou pressão para acabar até o dia 15. E o que acontece? Lá eu falo que o medo e a fé têm uma similaridade. Os dois devem se acreditar em algo que não vê. Os dois devem se acreditar em algo que não se vê. Então, assim, como é para ti essa questão? Comunica o medo aqui para te travar um monte de pessoas aqui sobre o medo e essa transição para a liberdade. Eu vou dizer que o medo nunca acaba. O medo nunca acaba. Sempre vai vir um medo de, ai, não vai dar certo. Sempre vai vir o medo de você não consegue. Sempre vai vir, algumas pessoas dizem aquela vozinha chata, né? Dizendo que não é capaz. E aí eu vou te dizer uma coisa, eu lido todos os dias com medo. Todos os dias o medo aparece. Sabe qual que foi a minha conexão com o Pablo Marçal? Foi porque eu vi um story dele de corrida e ele disse assim, eu acredito que tem pessoas que não são capazes de dirigir um carro, não precisa ser um carro de corrida, mas seja um Gol. Essas pessoas, elas não conseguem porque elas têm medo. E eu tenho um Gol. E eu tenho medo e eu tinha medo de dirigir. Hoje eu não tenho mais. Mas eu tinha um medo, assim, que eu entrava dentro do carro, eu tremia, que nem vara verde. E quando o Pablo Marçal começou a falar sobre esse negócio de medo, que eu lidei muito com o medo, para mim ressignificar esses negócios do medo, eu tive um mentor do Pablo. E eu entrei dentro do carro, eu respirei fundo, e até hoje eu faço isso. Quando vem o medo, eu respiro bem fundo e eu digo, não, eu vou continuar. Se realmente for algo de Deus, que Deus não queira que eu faça, eu vou sentir paz em saber que não é para mim fazer. Só que se eu fico sem paz, incomodada, e eu sinto, como é que eu posso dizer assim? Eu sinto que aquilo ali deve sim ser feito, mas é o medo que está me travando. Eu sei que tem um propósito muito maior além daquilo ali que eu estou vendo. Então eu continuo. E esse de continuar, assim, eu vou colocando pressão. No medo mesmo. Eu ensinei a minha filha, esses dias a minha filha estava com medo de ir na escola. E ela entrou bem calma na escola, e eu conversando com a professora, ela saiu correndo lá de dentro da escola e ela veio nas minhas pernas e disse assim, mãe, eu estou com medo. E a professora, no intuito, achou que eu ia levar já ela para casa, né, porque eu ia ficar apavorada e tal, e queria tomar ela de mim. Daí eu disse, não, eu vou conversar com a minha filha. Eu peguei a minha filha, coloquei ela no cantinho assim da cerca próxima à escola e eu conversei com ela. Filha, quando você sentir medo, não tem problema. Só que imagina o medo, ele é desse tamanho. E tem algo muito maior
que pode acontecer lá, sabe o que que é? Ela disse, não, eu não sei. Você pode brincar com as crianças, você pode se relacionar com essas crianças, você pode ter uma tarde divertida. Então você tem que ser grandona, bem grande perto do medo e botar ele para correr. Então imagina ele pequenininho assim e você tem que ser grandona. Você é forte? Ela disse, eu sou forte. Então vai. E ela foi na escola. Quando eu fui buscar, eu queria fazer um vídeo. Eu até tenho um vídeo que eu fiz dela, depois ela contando para a tia dela. Mas eu queria ter feito um vídeo dela na escola, sabe por quê? Porque a cena que ela saiu foi tão prazerosa e foi algo assim, tão de espírito que eu senti, porque ela saiu dando risada e ela disse bem assim para mim, mãe, você tinha razão, o medo era desse tamanhinho. Eu me diverti, foi muito legal. Então imagina só, quantas coisas a gente se priva, né? Pelo medo de ter essa liberdade de viver adoidada a vida, de desfrutar todos os dias, que nem o seu Marçal fala, né? Essas coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida. Eu tenho muitas experiências assim prazerosas. Hoje eu levo a vida tão mais leve. Me aborreço, me aborreço. Fico triste, mas a tristeza ela vai e passa. Tipo, deu aquele momento de pensar do medo querer tomar conta para me deixar paralisado? Não, já mando embora e toco a vida para frente, porque eu preciso. Eu sei que tem coisas muito maiores que ainda estão para acontecer e eu não posso mais ficar parada. E eu acho assim que isso tudo vem para somar assim na transformação da minha vida, das coisas, porque só tem melhorado. A gente assim, eu tô... É muito forte, é muito forte. Hoje o dia assim, tem sido extraordinariamente maravilhoso. Algo incrível. Então, aqui ela tem comunicado sobre essa questão de vencer o medo. E uma das evidências que ela tem vencido o medo é a questão do café com leão, com os leões e com as leoas também. Então, eu quero que você comunique já, porque eu tenho sempre falado com todo mundo aqui. A gente tem falado de momentos de dor, de sofrimento, e agora nós vamos falar de como você tem aplicado toda essa dor e sofrimento agora com relação à tua família, o teu casamento, o cuidado e o amor com a tua filha, esse transbordo que tu tem lá no hospital, porque tu lidar com vidas diariamente, e aqui e também com aquilo que tu tem comunicado. Agora é tempo de transbordar toda essa dor e jogar para fora, como a Avante estava na live passada falando sobre o casulo, né? Que depois que o casulo existe o processo para estar ali, tem que ficar. Mas depois que rasga, tem que voar. Como está sendo para você? No caso dela era um voo, né? Mas no teu caso é colocar esse leão para fora. Tá, eu vou dizer assim, o Júnior tá de prova, foi numa madrugada. Eu tinha, na verdade, quando eu comecei as lives lá aqui no meu Instagram, eu comecei com o Descascando Abacaxi. Que, na verdade, Deus me entregou de madrugada. Eu tenho vários cadernos, tá, gente? Eu anotei num caderno o que eu tinha sonhado ali, o que Deus estava conversando comigo através de uma oração. E era para mim solucionar problemas. Era para mim solucionar problemas. Eu bem assim, Deus, o que eu vou fazer para solucionar problemas de pessoas? Daí, a vida inteira eu passei solucionando os meus problemas. Então, eu tenho propriedade, sim, para falar em solucionar problemas. E daí, veio o Descascando Abacaxi. Só que no mesmo dia que veio Descascando Abacaxi, ele disse, tem outra coisa que eu quero que tu faça. Que é mais, né, que eu quero que tu venha trazer esse lado que tu tens comigo. E daí eu fiquei, não, mas eu vou focar só num, porque daí vai todo um negócio de estratégia e coisa, né, para o nicho não ficar bagunçado e tal. E daí eu pensando na estratégia do homem, né, não querendo deixar as coisas de Deus de fora. E daí um dia disse assim, de novo veio e eu sonhei. Eu sonhei com como se fosse uma caverna, assim, vários leões, leoas dormindo, e ali saía um
não digo enfurecido, assim, mas saiu para fora e ele deu o rugido dele, assim, alto, que acordou todos os outros leões. E a partir desse sonho, eu falei com o Júnior, conversei com o Júnior, eu estudei, eu peguei minha Bíblia, eu peguei significado para tentar entender o que Deus queria me falar e tal. E o leão de Judá é quem mais e quem menos o Messias, né? Esse que está dentro de nós, que eu tanto falo antes, que eu falei, que é o leão de Judá, que a gente tem que, esse leão que tem que governar sobre as nossas vidas. Então surgiu, através da ajuda também da Ellen, que a Ellen é maravilhosa com a arte dela, ela criou a arte para mim. Até eu tô com a minha caneca aqui, ó, vou fazer um merchan agora. Tô com a minha caneca aqui, e daí ela fez a arte para mim, e eu disse assim, eu preciso fazer isso, mas eu não tenho dinheiro, eu não, né? Como é que eu vou fazer e tal? E ela bem assim, Gé, tu acredita que Deus provê? Provê. E eu tô com isso na cabeça, eu tenho que fazer. E daí ela disse assim pra mim, daí eu falava com o Júnior de madrugada, falava com ela e eu dizia, eu não posso mais deixar. Eu já deixei muito tempo, eu deixei um mês parado isso. Eu não posso mais deixar. E daí ela disse assim, começa então no YouTube. E eu fui pro YouTube. E daí eu disse, mas será que no YouTube? Daí, sim, vai pro YouTube, faz no YouTube lá. E ela me deu super apoio, me disse como é que eu ia me posicionar para me ajudar e tal. E daí eu tô lá fazendo as lives todos os sábados às 16 horas. Por que às 16 horas? Porque na minha família, com a minha mãe, toda tarde, às 16 horas, a gente se encontrava para tomar um café da tarde. A gente parava na mesa, a gente edificava a nossa vida. Edificava como? A minha mãe é católica, minha mãe não pegava a Bíblia nem nada. Mas ela dizia, filha, vamos fazer isso para melhorar isso. Filha, isso, vamos mudar isso. Vamos criar um novo hábito. Que nem eu disse para vocês. Muitas vezes a gente é tão simples em enxergar. Meu marido até diz, eu acho que é a gente que complica de enxergar as coisas de Deus. Às vezes só está mudando a palavra e é a mesma coisa que ele quis falar. Às vezes você lê um livro e daí você está dizendo bem assim, ai, mas esse livro aqui é melhor que a Bíblia. Mas foi lá da Bíblia que o autor, sem saber, tirou porque Deus veio para ele e mostrou algo. Então a gente não sabe, mas a gente sabe que a gente está num mover tão grandioso que eu faço parte, então, com o Café Entre Leões. E ali no Café Entre Leões eu edifico a tarde dessa mulherada, desses homens, desses leões e dessas leoas. Por que eu falo, eu não me entrego, até eu digo assim, eu não posso me privar, por causa que Deus me colocou num lugar que eu não posso dizer assim, eu só vou falar, eu só vou palestrar para mulheres. Não, Deus tem colocado no meu coração que tem muito homem que tem baixa autoestima, que não se ama e que não sabe o leão que está ali dentro, não sabe do Messias. Então eu preciso sim abrir a minha boca e falar para homens, para mulheres. Quem sabe um dia, não é meu ministério, não é meu propósito, né? Falar para crianças ainda, mas para homens e mulheres ainda é a certeza, porque Deus me mostrou isso. Deus não me mostra só um gênero, não me mostrou. Deus me mostrou os dois. Então eu tenho que lutar para isso. E se tem um na live, se não tem ninguém, eu continuo falando que tem vários ali. Daí dizem, esses dias disseram assim para mim, eu vi que deram um dislike lá no meu vídeo, né? Daí o primeiro medo, né? Não estão gostando. Não estão gostando, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Eu vou achar outro meio de envolver mais pessoas nisso. E acabou assim que, então, o medo não me bloqueia mais. Ele me traz a liberdade. A liberdade para viver algo novo, para mim correr atrás das minhas coisas, para mim viver em abundância com a minha família, que hoje eu tenho um tempo de qualidade. Meu marido mesmo diz para mim, você deu um giro de 360 graus. Imagina a mulher, então, rançosa que tinha do lado desse homem. Então, hoje ainda eu tenho que melhorar muitas coisas ainda no meu relacionamento, mas o giro eu já dei. Agora não tenho mais como parar. Eu já estou girando, ó.
Então nós estamos convocando vocês aqui. Eu não sei se alguém... Deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta. Não. Então, preste bem atenção. Do medo para a liberdade. Eu quero convocar você aqui, que está na live conosco, a despertar o leão que está dentro de você. No final nós vamos bater uma foto daquelas bem com o leão despertando. Cadê o teu livro? Mostre rapidinho de novo aquele livro. O que tu leu? Esse? Pronto. Não, ou foi a outro. Bíblia? Não, foi esse mesmo, do desenho. Então, nós estamos compartilhando com vocês aqui e algo que marcou tu falando essa questão da decisão. A questão da decisão. Qual foi o momento, nós estamos já caminhando para os 10 minutos finais, qual foi o momento que a chave virou assim? Porque às vezes a pessoa ela toma uma decisão de vontade, ela tem vontade, ela até projeta, mas ela vai e depois ela volta para o ciclo, ela vai e volta para o ciclo, ela vai e volta para o ciclo. Qual foi o momento que para ti que foi aquele momento assim na tua história que falou, não, agora vai, a chave mudou? Foi um acontecimento, foi algo, foi uma experiência? Como foi? Compartilha conosco. Sabe como é que foi? Foi o primeiro... agora eu vou falar como isso transforma a gente, tá? Eu me alinhei com o meu propósito quando eu comecei a fazer uma como é que eu posso dizer assim? Que a gente olha para o passado. Isso aí. E no momento que eu fiz isso, foi... Esses tempos eu estava em julho, dia 28 de julho eu fiz meu aniversário. E da maneira que eu fiz essa volta para o passado, eu deixei lá, aqui fixado nos meus stories, ali nos destaques, tem sobre mim. Que foi o que eu fiz, foi olhar para trás e ver tudo que se alinhava ao meu propósito. E essa foi a virada, assim, de eu olhar realmente para trás e ver que eu fui uma mulher guerreira, que eu fui uma mulher que eu me levantei abaixo de muita paulada, foi uma mulher que, tipo, não deixou se abalar, foi uma mulher que estava ali toda hora tentando ajudar os outros, mesmo que tava os cacos, estava tentando toda hora juntar a família que não tinha, todo mundo olhava, não dava certo, mesmo às vezes o pai e a mãe falando que os dois iam se separar, a gente continuava ali e os dois continuaram firmes junto e forte. Então foi aquela mulher assim que deu o máximo, sabe? Que eu vi que eu não posso mais me calar, eu não vim pra cá, pra terra, pra viver uma vida miserável. Eu vim para viver mesmo o reino, para mim reinar sobre a minha vida, para mim governar a minha vida, para mim ter uma vida de abundância. E eu não vou me parar, eu não vou parar até eu conseguir. Porque se Deus mostrou, e eu digo para cada um de vocês, se Deus mostrou, seja em sonho, seja tu mentalizar isso, Ele não te deu essa visão de Valdo. Tu trata de se mover e se movimente para isso, porque é surreal o que acontece quando tu se movimenta. Então essa foi a virada, assim, foi de eu sair realmente da inércia, de eu, tipo, movimentar, de eu começar de novo a buscar, de novo, e toda vez buscar coisa nova, e toda vez que tu busca coisa nova, é tão interessante, que falam isso como se, assim, fosse só para relacionamento para financeiro, sabe? Tipo, algumas pessoas usam, mas Deus usa isso, tu não tem noção. É para um mover tão grandioso que tu nem sabe por que tá por trás. E as pessoas que estão fazendo isso só com interesse aqui, elas não têm noção do que elas estão metidas. Porque é tão grandioso que Deus tem preparado, gente, que eu não quero ficar de fora. Eu espero que eu veja vocês lá. Eu não quero ficar de fora. Eu quero estar junto nesse mover. Sabe? Eu quero viver isso. E isso foi a minha virada, assim. Foi eu querer me movimentar, foi eu querer buscar cada vez mais, foi eu querer mudar. Como eu disse, é constante. A mudança é constante, mas a transformação é uma coisa que tu não vai conseguir voltar para trás. Tu não tem como ser menos. Porque tu já mudou tanta coisa que não tem como tu voltar lá no fundo do poço. Não é mais fundo do poço, não existe.
entendeu? Então é maravilhoso, assim. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês, sabedoria é o que dá a extrema liberdade para tudo que tu tiver medo. Que nem eu falei da autoestima. Muitas pessoas acham que um rostinho, a Jéssica e o Júnior, rostinho bonito, eles falam porque eles estão de bem consigo mesmo e tal. Mas não é assim, gente. Isso, se a gente não. Que nem aquela frase, agora o Júnior me ajuda. Em Provérbios diz assim, que quando a gente tem a sabedoria, formoseia o rosto. Como é que é? Quando a gente está ungido de O coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza abate o espírito. A tristeza do espírito abate o homem. E outra coisa, isso é muito verdade, sabe por quê, Júnior? Sabe por quê? Porque eu já tirei fotografia quando eu estava sem o Espírito Santo. Eu já tirei fotografia quando eu estava com meu coração cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de coisa ruim ali dentro. Eu tirava foto. E se eu ver as fotos e ver as fotos de hoje, eu enxergo a diferença nítida de como a sabedoria, como andar com Cristo, que faz diferença. Que formoseia realmente teu rosto. E não é só de tu dizer assim, eu tenho autoestima elevada. Não. Transcende uma luz assim que não tem noção. É uma luz maravilhosa. Que eu gostaria que todos experimentassem. Nós vamos experimentar. Eu queria te agradecer, Jéssica Miller, por esse transbordo, pela sua história. Nós contamos só um terço da história. Ainda tinha muita coisa com relação da vida, da superação, do trabalho dela no hospital, dos relacionamentos que ela teve. Tem muita história ainda, mas aí você consegue acompanhar o resto da história da Jéssica, seguindo a Jéssica aqui no @Jéssica Miller. Você que está vendo essa live agora e você que vai ver essa live depois, também eu vou deixar aqui na descrição o @ dela para você encontrar ela e conectar a história dela. E eu quero pedir para todos vocês aqui que vocês batam uma foto, porque a frase de agora é deixe que o leão desperte. Como que é? Deixar o leão despertar dentro de você, né, Jéssica? Deixar o leão despertar dentro de você. Deixa o leão governar. Deixa o leão governar dentro de você. Então bora, deixa eu tirar os comentários aqui rapidinho para o pessoal bater um print. Só um momento para assumir os comentários. Não vamos fazer assim. Deixa o leão. Cadê o pessoal do print? Vai, Isabela. Pera aí, deixa eu fazer a juba do leão aqui, ó. Vocês vão colocar assim, deixa o leão despertar e governar dentro de você. Vocês não chegaram aqui por acaso, deixa eu falar. Nós vamos ter um intervalo agora e nós vamos voltar às 14 horas. Aí dá tempo de você comer, descansar, tomar banho, fazer o seu almoço. Como? Eu tô amanhecida do meu plantão, eu não dormi ainda. Era pra mim estar rabugenta aqui, tá? Tá diferente, ela fez esse esforço e sacrifício. Então, às 14 horas nós estamos de volta. À tarde nós vamos ter aqui a história da Tati Feita, a transformação da Tatiana, a história da Magali, incrível, e a história da Rita e do Samuel. Não percam no período da tarde, nós começamos às 14 horas. Você é meu convidado, em breve vai ter o livro, eu estava vendo o livro dela, da Jéssica, que eu já contemplo, e aí ela, floresceu. Quando eu estava falando, eu te via como uma semente pequena, e no processo foi crescendo, e foi expandindo, e agora floresceu e vai comunicar a sua mensagem. E ela floresceu. Não esqueça, você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Eu vou salvar aqui a live antes de ir para o seu almoço. Vá lá e deixe o seu comentário. Deixe que o leão desperte dentro de você. Gratidão. Até às 14 horas. 14 horas estamos de volta. Tchau, tchau.